ser, e no ser o medo não há. No amor nasce a luz, e na luz todo ser vence o medo de ser no amor. Do amor inunda nosso ser, que se faça de amor e de luz. Shalom. São por demais interpeladoras as leituras deste 19º domingo do tempo comum. A primeira leitura nos fala da experiência de Elias. Perseguido pela rainha, Elias se refugia na caverna do Horebe, onde acredita Deus se vai manifestar para provar sua raiva contra os sacerdotes de Baal. E Deus se manifesta de facto, mas não do jeito de Elias. O coração de Elias estava preparado para uma experiência empolgante, cheia de magnificência, de poder. Porque acreditava, Deus precisava mostrar seu poder. Mas os sinais de Deus são bem diferentes dos que povoam o coração de Elias. Afinal, o Senhor não estava no vento impetuoso, como não estava no terremoto, nem no fogo devastador. E isto surpreende Elias, habituado à grandiosidade da manifestação de Deus. Na cabeça de Elias, na nossa cabeça, Deus só faz sentido quando se apresenta com seu poder sobre tudo e sobre todos. Para Elias, é o poder de Deus que lhe dá legitimidade a ele, profeta, para lutar contra todos e até matar aqueles que se opõem à vontade de Deus. Daí que a confusão de Elias seja enorme. Eis que vem uma ligeira brisa, no original hebraico, uma voz de silêncio ligeiro, que derruba as certezas do profeta. Elias cobre o rosto. Deus se revela de um modo totalmente novo. E aí Elias entende. A imagem que ele tinha de Deus era demasiado pagã ou simplesmente humana. Forte, tremendo, sempre pronto a mostrar a sua força e o seu poder contra seus inimigos. Fora em nome desta imagem de Deus que ele degolou os profetas de Baal. Em meio ao silêncio ligeiro, Elias conclui: afinal, não foi Deus quem o impeliu a matar, mas antes o seu fanatismo, a sua intolerância, o seu fundamentalismo, talvez até o seu desejo de poder. Tantas vezes como Elias, somos intolerantes com aqueles que pensam diferente, querendo-nos donos da verdade, até de Deus. Talvez precisemos sentir a voz do silêncio ligeiro, onde Deus vem ao nosso encontro para se revelar no seu amor e arrancar do nosso coração os falsos conceitos de Deus, para quebrar os ídolos que fomos construindo dentro de nós para satisfazer o nosso ego, dar força às nossas verdades, justificar nossas atitudes. O Evangelho vem exatamente nesta linha. Os discípulos são convidados a entrar na barca e a partirem para a outra margem. Também a eles foi dado a experienciar
a revelação do Senhor. E são muitas as perguntas que este episódio nos traz. Porquê e para onde Jesus manda os discípulos viajar? Porquê não vai com eles? Porquê demoram tanto tempo a atravessar o lago e ele, Jesus, entretanto, prefere subir ao monte para rezar até de madrugada? O que significa o pedido de Pedro para caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus e o medo de se afogar quando, como pescador experimentado, deveria ser bom nadador? Sem dúvida, um bom punhado de questões para uma catequese a partir das imagens bíblicas. Vejamos. O evangelista se refere à noite, diz ele, durante a noite. A noite traz o medo, a escuridão, a incerteza, a dúvida. Foi assim na morte de Jesus. Será na noite das perseguições e dificuldades que as dúvidas e as incertezas se vão instalar. Depois, o evangelista nos fala dos ventos contrários. Uma referência, sem dúvida, aos obstáculos, às dificuldades que impedem o caminhar, que impedem a barca de Pedro de se ingrar. A fé não nos priva das limitações, nem afasta as dificuldades. A fé é a força para podermos avançar, apesar das dificuldades. Há momentos em que até aquele que tem uma fé mais sólida se sente só, em meio à angústia do silêncio de Deus. Quantas vezes nos perguntamos de que serve a oração, a fé? Quantas vezes nesta pandemia nos perguntamos onde está Deus? Ao cair da tarde, o evangelista reporta-nos a morte de Jesus. Ele sobe ao monte para se encontrar definitivamente com o Pai. Por isso, os discípulos estão na escuridão, desorientados, cheios de dúvidas. Vêm depois as águas. Representam as forças do mal, da destruição. Diziam os rabinos, só o Senhor não teme os turbilhões e as tempestades. Só Deus pode aplacar a violência das águas. Também os discípulos, na ausência do Mestre, temem as forças do mal. A situação é dramática, mas precisa ser aceite. Se não enfrentarmos os medos, eles tomarão conta do nosso coração e vão nos destruir. Mas se os olharmos de frente, se os assumirmos, eles serão dominados. No fim da noite, Jesus aparece caminhando sobre as águas, como só Deus pode fazer. Aqui uma espécie de profissão de fé velada. Jesus é Deus. Os discípulos não o reconhecem. Pensam até ser um fantasma. Por que aqui não o reconhecem? Mateus lembra as dificuldades das primeiras comunidades, atormentadas por muitas perseguições, angustiadas pela dúvida, desorientadas porque o Senhor não está mais ali para lhes dar alento. O evangelista quer dar ânimo às comunidades. Olha, o Senhor está sempre ao lado dos discípulos, até ao fim do mundo. Foi Ele quem prometeu isso. Mas somente a fé pode fazer-nos perceber a sua presença. Finalmente, o episódio de Pedro caminhando sobre as águas é também simbólico. O discípulo precisa seguir o Mestre em meio às turbulências do mundo, enfrentando as dificuldades. Como Jesus, também o discípulo precisa entregar a sua vida. É verdade que isso assusta, parece engolir-nos, afundar-nos,
Dá medo até de perdermos a vida. É a nossa condição de discípulos ali retratada. Vem e segue-me. Não tenhas medo. Não temas o mundo. Confia em mim, na minha palavra. E as águas da morte nada poderão contra ti. Interessante. Enquanto Pedro tem os olhos fixos no Mestre, pode até caminhar sobre as águas como ele. Pode enfrentar todas as tormentas. Mas quando desvia o olhar, quando olha para si mesmo, a insegurança se apodera dele e ele se sente engolido pelas ondas. Em meio às ondas, Pedro percebe suas inseguranças, suas limitações, até os seus pecados. E isso faz tremer. Mas ele sabe onde está a sua força. Salva-me, Senhor! E Jesus lhe estende a mão, dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Quantas vezes, diante das dificuldades, nos sentimos perdidos? Quantas vezes nos sentimos tremer? E também a nós, Jesus diz: não tenhas medo, eu estou contigo. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.